a gente vai falar agora do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele decidiu suspender por 90 dias a execução de convênios e termos de parcerias que a pasta tem com ONGs para fazer uma análise. Mas você sabe o que de fato é uma ONG e como elas fazem para receber o dinheiro, para prestar contas? Quem vai explicar para a gente é Armando Luiz Rovai, professor de Direito Empresarial e Ambiental do Mackenzie. Professor, obrigado pela participação. Muito obrigado, aqui conosco. Então, antes das pessoas entrarem numa discussão política sobre o fato, vamos tentar entender, e para o pessoal também de casa entender, como funciona isso. Primeiro, eu queria falar sobre ONGs que têm o repasse direto do governo, seja ele ambiental, mas já que a gente está falando do ambiental, é mais fácil analisar. Quando ela recebe diretamente o dinheiro do governo para uma ação, como funcionam esses contratos? Tem como explicar para a gente? Pois não. Primeiro, é uma satisfação estar aqui hoje. O primeiro ponto é analisar o que são ONGs. ONGs são entidades não governamentais que fazem, às vezes, daquilo que caberia ao poder público. As ONGs nada mais são, enquanto a sua natureza jurídica, do que associações, ou seja, entidades sem fins lucrativos. Elas fazem parte daquilo que a gente chama de terceiro setor. As ONGs, portanto, têm uma participação importantíssima dentro da sociedade civil, porque elas cumprem, de novo, algo que caberia ao poder público no primeiro momento fazer e não faz. Não faz ou porque não tem a expertise necessária, ou porque não tem a devida capacitação, ou efetivamente porque não sabe fazer. E as ONGs cumprem esse papel. E diga-se de passagem, as ONGs cumprem esse papel de uma maneira muito importante para o país. Elas são extremamente relevantes para a continuidade de todos aqueles aspectos necessários para a vida civil e, no caso concreto, para o âmbito do meio ambiente. As ONGs, elas têm um determinado credenciamento perante o poder público e esse credenciamento se faz mediante a apresentação de uma série de fatores que dizem respeito à idoneidade dessas entidades. Então, só prestam serviços para o poder público aquelas ONGs que efetivamente são idôneas, ou seja, estão dentro das características necessárias quanto à probidade, honestidade e à continuidade daquele bom serviço prestado. E as ONGs internacionais, que são conglomerados grandes, enfim, de ONGs, uma ONG que cresceu muito, que atua em diversos países, por exemplo, no Brasil. Como funciona a entrada dela no país? Há também uma classificação, a checagem, se ela é idônea ou não, para poder atuar no Brasil e ajudar nos setores como do meio ambiente? Olha, ainda que sejam internacionais, para existirem no país, elas têm de se instrumentalizar através das regras jurídicas brasileiras. O que acontece muitas vezes é que determinados repasses de fundos internacionais são recepcionados através de ONGs. E essas ONGs, sim, acabam prestando serviços, mas elas têm a natureza jurídica constituída no Brasil, ainda que tenham os seus berços, os seus laços iniciais no exterior. Muitas vezes se confunde. Só para entender, ela tem que ser, é como se fosse uma empresa. Exato. Ela tem que criar um PJ aqui, um CNPJ brasileiro, nacional, para poder funcionar. Exatamente, as associações são criadas dentro de uma natureza jurídica brasileira. Elas obtêm perante a Receita Federal um CNPJ, elas são criadas, elas nascem dentro de um cartório de registro civil de pessoas jurídicas, ainda que tenham entre os seus participantes entidades estrangeiras. Agora, o que é importante denotar, Gustavo, é que muitos dos repasses que são efetuados através de entidades estrangeiras se dão exclusivamente em razão de determinadas atividades em benefício, no caso, do próprio meio ambiente. É o caso daquele fundo da Amazônia, que a gente teve complicações com a Noruega? Exatamente. Por que o Brasil deixou de receber? Porque deixou de cumprir as suas metas relativas ao combate ao desmatamento. O que a gente percebe muito nos dias atuais é uma falta de maturidade do poder público no sentido de cuidar daquilo que é mais importante para o nosso sistema, que é o meio ambiente. Mesmo o agronegócio, que é tão importante como fonte produtiva para o país, só pode subsistir se nós cuidarmos do meio ambiente. A atual política pública do governo federal
não tem dado a devida atenção para os procedimentos de cuidado, zelo de combate ao desmatamento, a preservação do meio ambiente, de incentivo a essas importantes entidades, essas ONGs, que fazem um serviço de fundamental importância para o país. Eu retornei ontem mesmo de Fernando de Noronha e eu vi prova viva da importância das entidades não governamentais, da preservação da costa brasileira, aqueles projetos fantásticos de preservação do meio ambiente, da fauna marítima. Quer dizer, falta efetivamente um preparo técnico, científico das entidades que deveriam tê-la, no caso o Ministério do Meio Ambiente, onde se verifica pelas próprias declarações. A gente ouve o ministro falar uma coisa, no dia seguinte ouve falar outra, dizendo aquilo que disse anteriormente. Fica comprovado, portanto, uma falta de maturidade técnica. Essa maturidade técnica tem que se dar através de pessoas com um cabedal suficiente para exercerem a função. Não adianta nós termos políticos ou pessoas que agradem determinados setores da atividade produtiva se nós não cuidarmos daquilo que é mais essencial, que é o meio ambiente. Sem o meio ambiente, os nossos principais problemas vão se dar na própria subsistência do ser humano, seja no âmbito do clima ou dos próprios alimentos produzidos, seja na pecuária, na agricultura. Então, é fundamental se preservar o meio ambiente, é fundamental se cuidar de todos os mecanismos necessários e muitas vezes o poder público não tem a condição necessária e faz isso através das ONGs. O Instituto Chico Mendes, por exemplo, é fundamental para determinadas atividades que combatem as atividades depredatórias do ser humano. Isso, efetivamente, se você vai para Fernando de Noronha, você vê a importante atividade que lá é desenvolvida, por exemplo. Professor, uma outra questão que acho que todo mundo acaba se preocupando, principalmente quando se fala de Brasil, perdão, é como fiscalizar, como é a fiscalização dessas ONGs que atuam no cenário nacional? Veja, cada Secretaria de Estado, que é subordinada a um determinado ministério, tem os seus mecanismos de auditoria próprio. Então você tem um credenciamento, a rigor esse credenciamento é feito mediante a comprovação da idoneidade dessas entidades. Posteriormente, você tem dentro desse cenário um cuidado, um zelo que é a manutenção de auditorias. As secretarias têm que cuidar de auditorias efetivas para verificar o funcionamento dessas atividades e o cumprimento das metas. Eu acho muito estranho hoje se não dar a continuidade a determinados expedientes que estavam funcionando muito bem. É interessante a gente analisar que o Brasil, no período de 2004 a 2009, teve o seu crescimento, o seu PIB avolumado, em razão de uma série de fatores, mas também, justamente nesse período, foi onde o combate, por exemplo, ao desmatamento foi mais acentuado. Quer dizer, não é antagônico se cuidar do meio ambiente e se aumentar a atividade produtiva. Infelizmente, nós estamos caminhando para um pêndulo onde a atividade produtiva, que deve ser cuidada, deve ser incentivada, está deixando de lado algo extremamente importante, que é o zelo, o cuidado com o meio ambiente em si. Ou seja, as duas ações podem continuar tranquilamente de maneira sustentável, como eu diria, e acho que até, se a gente analisar midiaticamente, se está criando algo que não é positivo. Se fala muito do agronegócio, mas grandes agricultores têm essa preocupação com o meio ambiente e sabem da importância disso para o Brasil e para venderem os produtos lá fora. Então, ou seja, é preciso sempre funcionar de ambos os lados, ou seja, o crescimento sustentável, o crescimento da economia e também manutenção do espaço ambiental, e a ONG tem um papel fundamental nisso. Sem dúvida nenhuma, inclusive porque faz parte da sociedade civil para fiscalização. O que me parece é que a palavra mágica nessa situação chama-se maturidade. Maturidade do governo, do poder público, para fazer com que haja uma harmonização, um equilíbrio. Nós não podemos esquecer que o agronegócio, sem dúvida nenhuma, é fundamental para a economia, é importante para o crescimento do país, mas se nós não preservarmos o meio ambiente, o próprio agronegócio não existirá. Eu entendo
que a maioria daqueles que operam o agronegócio nos dias de hoje tem essa consciência e trabalham de uma maneira muito proativa e equilibrada. O problema é que talvez, até para agradar determinados setores específicos, o poder público agora envereda para uma questão extremamente com uma falta de cuidado tremenda no sentido de não cuidar do meio ambiente. Quer dizer, o que a gente verifica hoje chama-se falta de maturidade administrativa. Tá certo, professor. Professor Armando Luiz Rovai, professor de Direito Empresarial e Ambiental do Mackenzie, dando as explicações e analisando esse cenário que, claro, é muito importante para todos nós. Professor, obrigado pelas explicações aqui conosco. Obrigado a vocês, estou à disposição.